Governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, pediu para o Ministério da Justiça que envie homens da Força Nacional de Segurança para o estado. Pelo segundo dia seguido, criminosos atacaram delegacias, agências bancárias, incendiaram veículos na capital e também em cidades do interior. Vamos ao vivo até Manaus com a repórter Daniela Branches. Daniela, boa tarde, bem-vinda. Como é que está a situação agora por aí? Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, nesse momento nós estamos no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus, onde os primeiros ataques começaram no sábado e onde hoje pela manhã, inclusive, o carro de um policial militar foi incendiado nessa área. Por aqui mesmo, agora há pouco, o secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, Luiz Marbonates, deu uma entrevista coletiva em que disse que o efetivo da polícia no estado é pequeno, mas que reforçou o policiamento aqui e em outros pontos da capital, além de cidades do interior do estado. Ele também informou que policiais da Polícia Rodoviária Federal dos estados de Roraima e Rio de Janeiro também estão a caminho do estado para ajudar nesse momento. Mais cedo, o governador do estado, Wilson Lima, divulgou em rede social o pedido que fez ao Ministério da Justiça para que envie homens da Força Nacional para ajudar o estado do Amazonas na segurança do estado, que já está atuando no combate a esses atos de vandalismo. O Ministério da Justiça disse que recebeu esse pedido, mas que ainda está em análise. O secretário de Segurança, Luiz Marbonates, ressaltou que o apoio da Força Nacional é essencial para combater essa onda de violência, que hoje impediu que os ônibus do transporte coletivo fossem às ruas. Escolas públicas e particulares suspenderam as aulas. Os criminosos estão fazendo esses ataques aqui em Manaus e em cidades do interior do estado, como eu falei, e vamos ver agora na reportagem de Luciano Abreu. Terminais de ônibus fechados, aulas suspensas e pelo menos mais um ataque registrado na manhã de hoje. O governo do Amazonas convocou os policiais militares de folga para reforçar a segurança. Manaus e cidades do interior tiveram a segunda noite de violência. Um dos ataques ocorreu no centro da cidade, perto da área do Porto de Manaus. Os criminosos chegaram em duas embarcações, atravessaram a rua. O alvo deles, a delegacia de polícia. Os criminosos atiraram contra o prédio e jogaram uma granada. O explosivo não detonou, mas o grupo especializado em explosivos da Polícia Militar decidiu detonar a granada ali mesmo, o que causou mais estragos. Durante o ataque, ainda houve troca de tiros com os bandidos. Gente atirando aí. Mas os criminosos conseguiram escapar. A onda de violência no Amazonas seria uma reação do crime organizado depois que um traficante morreu em um confronto com a polícia. Mas esse fato não vai ficar sem resposta por parte da polícia, né? Nós vamos apresentar uma resposta com relação a esse ato aí. Os bandidos atacaram também vários prédios nos municípios do interior. Em muitas cidades, o efetivo policial não tinha nem como combater os criminosos. Está aqui no Careiro Castanho. Efetivo do policiamento aqui, 2 PM, 2. A cidade está sendo atacada. Deram rajada na prefeitura, tacaram fogo na Secretaria de Obras, deram rajada no Centro do Idoso, tacaram fogo em outro prédio por trás da prefeitura. E, infelizmente, a realidade aqui nossa é essa. 2 PM, um guarda municipal, para tentar combater essa situação aí. Os ataques começaram no sábado. Ônibus, agências bancárias e até uma ambulância, tudo destruído. Muitos dos ataques foram filmados pelos próprios criminosos. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas afirma que prendeu até o momento 16 suspeitos de envolvimento nos ataques e apreendeu um menor, que seria um olheiro dos bandidos. Há pouco, durante a entrevista coletiva, o secretário de Segurança Pública, Luiz Marbonates, falou sobre o reforço no policiamento com o apoio da Força Nacional. O nosso efetivo é pequeno para o volume de ações. A tropa vai ter uma hora que não tem como nós deslocarmos capital e interior. E foi sugerido, o governador acatou, tomou a decisão de pedir apoio da Força Nacional, decisão acertadíssima. Certo? Nós esperamos que até amanhã eles estejam aqui para fazer o reforço do policiamento e que a gente possa dar uma atenção maior para o interior do estado.
Durante a coletiva, o secretário de Segurança, Luiz Mar Bonatis, falou que a inteligência da polícia está investigando desde os primeiros ataques, mas não quis dar detalhes para não atrapalhar esse trabalho. O Procurador-Geral da Justiça do Estado do Amazonas, Alberto Nascimento Júnior, determinou que o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado do Ministério Público também apure os fatos. Tudo corre sob sigilo, mas ele disse que assim que possível vai divulgar informações sobre essas investigações. A insegurança hoje também fez com que unidades municipais de saúde não abrissem as portas para atender ao público. Portanto, todo o trabalho de aceleração para a vacinação contra a Covid-19 também vai atrasar, Trali, porque nenhum dos postos de imunização contra o novo coronavírus abriu nesta segunda-feira. Por aqui seguimos apreensivos, preocupados diante de mais essa situação complicada por aqui. Trali. E por tudo que você está dizendo, né, Daniela, quem mais sofre é a população, né? Sem transporte, sem escola, com vacinação suspensa, com todos esses prédios públicos destruídos, né? Quem é que vai pagar por tudo isso? Tem que ter uma investigação muito rigorosa aí para identificar quem fez, se possível sequestrar bens e usar esse dinheiro para devolver esse patrimônio para a população aí do Amazonas. Obrigado pelas informações. Qualquer novidade, por favor, chama de volta. Vamos agora às notícias da seleção brasileira. O clima está quente por lá, semana de eliminatórias, né? Toda a discussão em relação à Copa América e o afastamento do presidente da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, afastado por 30 dias. Eric Faria, ao vivo de Porto Alegre. Eric, boa tarde, bem-vindo. Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. De fato, o clima bem quente realmente nesses dias na seleção brasileira. Uma notícia que surgiu agora pela manhã, né? No finzinho da manhã, os jogadores decidiram que vão disputar a Copa América. A gente lembra que nos últimos dias houve essa dúvida, inclusive depois que o Casemiro deu entrevista após o jogo contra o Equador, ficou um enorme ponto de interrogação. Os jogadores estavam muito insatisfeitos, sobretudo com a forma dessa organização da Copa América, às pressas aqui no Brasil. Os jogadores se sentiram traídos por não terem sido comunicados pelo então presidente da CBF, Rogério Caboclo, né? E iniciou-se um movimento para que de repente os jogadores não disputassem a competição. Acontece que não encontraram eco, né? Eles não encontraram eco em outras seleções e aí ficou mais difícil de tocar esse movimento para frente. Então ainda não é um anúncio oficial, mas certamente será o que os jogadores vão comunicar após a partida de amanhã contra o Paraguai. Eles vão disputar sim a Copa América, que começa no próximo domingo. A gente encerra um capítulo da crise, mas certamente a crise ela é muito maior do que isso. A gente tem acompanhado aí o afastamento do presidente da CBF, Rogério Caboclo, após uma funcionária da entidade denunciá-lo com acusações de assédio moral e assédio sexual. A gente preparou uma reportagem para mostrar esse caso, vamos ver. Os jogadores da seleção brasileira estavam treinando quando Rogério Caboclo foi afastado da presidência da CBF. Na volta para o hotel em Porto Alegre, já sabiam o que tinha acontecido. O principal motivo para o afastamento foi uma denúncia de assédio sexual e moral por uma funcionária da CBF, revelada pelo GE. Globo na sexta-feira. O dirigente não aceitou pedir licença do cargo, como era aconselhado por diretores da CBF e até por parentes. Ontem, a Comissão de Ética da CBF decidiu afastar Rogério Caboclo por 30 dias. E o Fantástico revelou com exclusividade um áudio que faz parte da denúncia, em reportagem de Gabriela Moreira e Martim Fernandes. Um diálogo que se deu em 16 de março, na sala do presidente. A funcionária nega mais de uma vez. Senão, parece que eu tô louco. Aí eu começo a falar um monte de besteira. Posso fazer pergunta? A pergunta é sobre um outro funcionário da CBF. Você consegue resistir todo dia lá em cima de você? Ela responde, explicando que o funcionário divide apartamento com ela, mas que são amigos e não há qualquer outra relação entre eles, além de amizade. O dirigente desdenha da resposta e continua insistindo em perguntas pessoais que nada têm a ver com a relação de trabalho entre chefe e subordinada.
Em nota de sua defesa, Rogério Caboclo nega que tenha cometido assédio, mas reconhece que houve brincadeiras inadequadas e diz que as partes negociaram um acordo de 12 milhões de reais, segundo ele, em troca da não divulgação da gravação. Segundo a defesa da funcionária, não houve pedido de indenização por parte dela. Houve uma oferta do presidente Rogério Caboclo que foi recusada. Na denúncia, ela diz que, se aceitasse, teria de cumprir algumas exigências, entre elas, mentir à imprensa, dizendo que os assédios nunca ocorreram e jamais revelar os abusos que sofreu. Ela não concordou e decidiu denunciar o chefe formalmente. Rogério Caboclo, então, afastado por 30 dias. A gente lembra que ele é o 4º presidente seguido da entidade que tem o seu mandato interrompido. Os antecessores, Ricardo Teixeira, José Maria Marinho e Marco Polo Del Nero, esses 3 foram afastados por corrupção. Bom, quem assume interinamente a CBF é Antônio Carlos Nunes, que é um dos vice-presidentes da CBF. Ele, por ser o mais velho, assume o cargo. Não é a primeira vez que o Coronel Nunes, como é conhecido, fica no posto mais alto do futebol brasileiro, e uma das missões dele agora é tentar acalmar os ânimos aqui na seleção brasileira, dar respaldo para o Tite poder seguir com o seu trabalho nas eliminatórias e tentar criar um ambiente melhor com os jogadores que, como eu disse, já decidiram disputar a Copa América. No meio desse furacão todo, amanhã tem jogo pelas eliminatórias contra o Paraguai em Assunção, às 9h30 da noite. Vale a liderança para o Brasil nas eliminatórias. O Brasil tem 5 vitórias em 5 jogos, tem uma liderança até folgada em relação à Argentina, mas é sempre importante vencer para continuar nessa caminhada rumo à Copa do Catar. A seleção vai deixar Porto Alegre daqui a pouquinho, no fim da tarde, 5 horas da tarde, eu vou para Assunção. O Tite trabalhou hoje, a seleção ainda não está confirmada a escalação, né? O Tite deve confirmar a escalação daqui a pouco numa entrevista coletiva. É isso, Tralha, um abraço para você, bom restante de jornal. Valeu, Eric, brigadão, um abração para você, ótimo trabalho também, e a torcida aí, né, na expectativa aí para mais uma vitória da seleção brasileira. Um abraço, obrigado. Fala agora da situação de Mato Grosso do Sul, que está sem leitos de UTI disponíveis, né? E aí o que está acontecendo? Eles estão transferindo pacientes graves com Covid para outros estados, inclusive aqui para São Paulo. Vamos ao vivo conversar sobre essa situação tão crítica com a Cláudia Geiger. Cláudia, boa tarde, bem-vinda. Nem sinal de alívio no sistema de saúde aí do estado? Boa tarde, Tralha, boa tarde a todos. Não, infelizmente a situação só se agrava, viu? E a Secretaria Estadual de Saúde comunicou que deve sim fazer novas transferências ainda hoje, 5 pacientes para São Paulo. Nesse domingo, outros 5 pacientes graves de Covid entubados já haviam sido levados em um avião da Força Aérea para a capital paulista. E o governo de Mato Grosso do Sul informou que os pacientes serão atendidos em 2 hospitais estaduais aí em São Paulo. E na semana passada, outros 9 pacientes foram transferidos para Porto Velho. O governo do Amazonas ofereceu também ajuda humanitária para receber pacientes aqui no estado. Por enquanto, a Secretaria Estadual de Mato Grosso do Sul de Saúde está avaliando essa oferta, viu? Além do estado de São Paulo, a Prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, também ofereceu ajuda. Eles ofereceram 5 leitos de UTI, 5 leitos clínicos, e o governo aqui de Mato Grosso do Sul já disse que deve aceitar sim, viu? E hoje a gente recebeu agora essa informação, são 271 pessoas que estão em estado grave em UPAs e também em postos de saúde, esperando leitos clínicos e leitos de UTI aqui em Mato Grosso do Sul. Tralha. Obrigado, Cláudia. Situação desesperadora, né? Por isso que é fundamental você ter a ajuda de estados, né? Do país todo, para dar uma força, para conseguir aliviar um pouco esse drama todo aí. Bom trabalho para você, obrigado. Fala agora de Mato Grosso, preocupação é de aumento de casos também. Quem dá os detalhes é a repórter Yanara Garcia. Yanara, boa tarde.
Oi, Trali, boa tarde para você, muito boa tarde a todos. Olha, a média móvel de casos teve um aumento de 6,34%. Hoje, são só 74 leitos de UTI para Covid disponíveis no estado. A taxa de ocupação chega a 86%. A última atualização da classificação de risco da Secretaria Estadual de Saúde, que leva em conta os casos ativos de Covid, a taxa de crescimento da contaminação e também a ocupação de leitos de UTI, mostra um agravamento da pandemia em Mato Grosso. 25 cidades estão com risco muito alto e os outros 116 municípios com risco alto. Todas as regiões do estado têm hospitais com 100% de ocupação nas UTIs. Além disso, a vacinação segue lenta. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, muitas pessoas agendadas não têm ido se vacinar. Aos sábados e feriados, a procura de quem fez o cadastro para se vacinar chega a cair até 75%. O município informou que vai adotar um esquema de rodízio para vacinação nos polos, para o funcionamento dos polos de vacinação. E hoje está aberto o cadastramento, o agendamento de pessoas a partir de 55 anos sem comorbidades. Trali. Obrigado, Yanara. Esse é outro drama, né? Com a vacinação lenta, difícil, você tem muita dificuldade, obviamente, para segurar, controlar essa pandemia. E aí sobrecarrega cada vez mais o sistema público de saúde. Obrigado, bom trabalho para você. Olha só, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, estava sem máscara durante a inauguração de uma obra ontem. Nas imagens que circulam em redes sociais, Emanuel Pinheiro aparece jogando bola sem máscara depois da entrega de uma praça pública e também de um campo de futebol. Em Mato Grosso tem um decreto do estado que determina que toda a população do estado use máscara na rua. A Prefeitura de Cuiabá afirmou que não despreza a importância do distanciamento social, mas diz que o gesto do prefeito foi de incentivo à vida saudável. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, foi visto ontem sem máscara tomando sol na piscina de um hotel no Rio de Janeiro. Outras pessoas também estavam no local. Nas redes sociais, as imagens viraram alvo de críticas de apoiadores de Jair Bolsonaro, inclusive de filhos do presidente. A assessoria do governador declarou que João Dória estava no momento de descanso com a esposa e que ele não promoveu qualquer tipo de aglomeração. Vamos juntos agora dar uma olhadinha nos números da pandemia aqui no nosso Brasil, de acordo com o levantamento do consórcio de veículos de imprensa. Você já acompanha aqui no nosso telão, em 24 horas o Brasil registrou 866 óbitos. Total de mortes até agora, 473.495, desde o começo da pandemia. De sábado para domingo foram registrados 41.114 novos casos de Covid-19 e o total do país até agora, esse aí, 16.946.100 registros de Covid. O Brasil está registrando, em média, você acompanha comigo aqui, 61.912 novos casos por dia, 6% a menos em relação a 2 semanas atrás, o que indica aí estabilidade. Média móvel de mortes, agora para você, está em 1.629. Isso dá 13% a menos, né, do que 2 semanas. Também representa estabilidade. E no mapa a gente vê agora a situação dos estados. Roraima aparece em cinza porque não atualizou os dados de mortes. Em vermelho temos 4 estados com o número de mortes em crescimento. As maiores altas são no Tocantins com 43% e no Acre com 41%. Em amarelo, com estabilidade, aparecem 11 estados e também o Distrito Federal. E em queda na média de mortes, são 10 estados que você confere comigo aqui em azul. As maiores reduções são no Rio de Janeiro com 37% e no Piauí com 34%. Belo Horizonte começou a vacinar as pessoas sem comorbidades abaixo dos 60 anos de idade. Quem traz todos os detalhes do calendário de imunização aqui pra gente é a repórter Gabriele Lanza. Gabriele, bem-vinda, boa tarde.
Ei, Tralli, boa tarde a você, boa tarde a todos. Esses novos grupos que estão sendo vacinados essa semana aqui em Belo Horizonte representam mais de 100 mil pessoas que vão ter a chance de se proteger contra a Covid-19. Hoje, aqui em Belo Horizonte, começaram a se vacinar as pessoas sem comorbidades que têm 59 anos e o movimento está bastante tranquilo, viu? Até a sexta-feira, pessoas que têm 58, 57 e 56 anos também vão se vacinar. Além deles, também foram chamados para vacinação os motoristas e cobradores de ônibus, os trabalhadores da limpeza urbana e também os trabalhadores de trens e metrô aqui de Belo Horizonte. Para receber a vacina, é preciso provar que trabalha em uma empresa aqui de Belo Horizonte. Atenção também vai para os caminhoneiros que também já foram chamados para vacinação aqui em Belo Horizonte. Até hoje, às 11h59 da noite, eles precisam se cadastrar para já receber a vacina no próximo sábado. Bom, sobre a vacinação aqui no estado, o governo do estado divulgou que deve informar, fazer um calendário das faixas etárias, das idades que vão ser vacinadas até o final do ano. A Secretaria Estadual de Saúde já disse na semana passada que até o final de outubro de 2021 já deve vacinar aí, pelo menos com a primeira dose, todas as idades das pessoas acima de 18 anos. E a gente espera, Tralli, que as vacinas cheguem para que esse cronograma seja possível. Sem dúvida, Gabriela? É a esperança de todo mundo, que não haja mais atraso e que, pelo contrário, que se puder adiantar, que adiante esse Plano Nacional de Imunização. E para isso a gente tem que ter muita vacina disponível para todos nós. Obrigado e um ótimo trabalho aí para você. Olha só, técnicos da Anvisa e secretários estaduais de saúde do Nordeste vão discutir hoje à tarde detalhes do termo de compromisso para importação e uso da vacina russa Sputnik. Na semana passada, a agência autorizou a aplicação dessa vacina nos estados da Bahia, Maranhão, Sergipe, Ceará, Pernambuco e também Piauí. Esse documento deve trazer as condicionantes fixadas pela diretoria da Anvisa, como a limitação de aplicação para apenas 1% da população de cada um dos estados e também restrita aí, portanto, a adultos saudáveis. A gente tem falado muito disso aqui e vai continuar tratando desse assunto tão sério. E agora você acompanha comigo os números da vacinação reunidos pelo consórcio de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais. Em 24 horas, nós aqui no Brasil conseguimos aplicar a primeira dose em 242.351 pessoas. Segunda dose receberam 34.006 brasileiros. Total, então, em 24 horas, 276.357 doses aplicadas. Primeira dose, 48.977.254 brasileiros já tomaram, representa em relação à nossa população 23,13%. É fundamental que haja aplicação da segunda dose para que a imunização, a proteção seja completa. Então, quem já tomou segunda dose até agora, 22.930.114 brasileiros, isso representa 10,83% de toda a nossa população. 21 estados e o Distrito Federal atualizaram os dados em verde escuro no mapa. Você confere aqui os que mais aplicaram a segunda dose em relação à população. Os 5 primeiros são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Ceará e Amazonas. Mais detalhes sobre a situação do seu estado você confere em g1.com.br/coronavírus. Com o avanço da vacinação em partes do mundo, a Europa está mudando a política nas fronteiras. A Espanha, vai voltar a receber turistas vacinados, mas os brasileiros continuam barrados. Já o Reino Unido colocou Portugal na lista de países em que os viajantes precisam passar por quarentena. Por essa, os britânicos não esperavam. Tiveram que interromper as férias de verão no Algarve, sul de Portugal. A corrida ao aeroporto foi para evitar uma quarentena ao chegar no Reino Unido. A partir de amanhã, Portugal entra para a lista amarela britânica. E além do isolamento obrigatório de 10 dias, os passageiros que voltarem de Portugal para o Reino Unido têm de pagar do próprio bolso a estadia num hotel designado pelo governo. Esse britânico estava furioso por ter de largar a praia às pressas e voltar para casa
bem antes do programado. Esperamos tanto para tirar férias e agora tivemos que voltar 3 dias antes do que programamos. Gastamos mais para antecipar as passagens. É muito inconveniente. A nova medida foi motivada pelo aumento de casos no território português da variante indiana, que é mais contagiosa, e também pela suspeita de infecções da variante do Vietnã, uma versão híbrida entre a indiana e a britânica. Apesar desse crescimento no número de casos, as hospitalizações estão baixas em Portugal e os registros de mortes diárias próximos de zero. Hoje, foram 2 mortes por Covid no país. Além de encurtar as férias de muitos turistas britânicos por aqui, a decisão também caiu como um balde de água fria para o governo português, que aos poucos tenta retomar o turismo. O primeiro-ministro de Portugal criticou a decisão do governo britânico. Lá também há aumento de casos de infecção pela variante indiana. Antônio Costa sugeriu para as autoridades do Reino Unido um esquema de certificado digital, uma espécie de passaporte da vacina. Mas, por enquanto, a decisão permanece inalterada. Quem tenta atrair turistas ainda para este verão europeu é a Espanha. O país está reabrindo as fronteiras para viajantes internacionais vacinados e vai permitir que navios de cruzeiro atraquem nos portos. O novaiorquino estava feliz de poder viajar. O voo foi lindo, as pessoas são lindas, uma viagem adorável. Esta turista de Israel diz que o sistema de aprovação de entrada na Espanha está funcionando bem. Preenchi rapidamente os formulários online. É só ter tomado a vacina e fazer um teste PCR. Não tive problemas. Já esta francesa achou complicado preencher toda a papelada pela internet. Apesar da nova medida na Espanha, os turistas brasileiros, sul-africanos e indianos, mesmo vacinados, continuam proibidos de entrar. As viagens de turismo de passageiros desses países ainda não estão autorizadas em função do surgimento de novas variantes do vírus. Na Itália, Veneza acaba de se tornar uma área livre de restrições. Não existe mais toque de recolher e as pessoas podem sair o quanto quiserem pela primeira vez desde outubro. As únicas recomendações são para o uso de máscaras e distanciamento social. Teve até casamento por lá hoje. Os noivos estavam radiantes. Tivemos que adiar o casamento mais de uma vez, mas agora escolhemos o que acabou sendo a data certa. Ao todo, nesta segunda-feira, 7 das 20 regiões da Itália estarão na fase mais branda das restrições sanitárias anti-Covid, trazendo uma espécie de normalidade à vida de cerca de 20% da população. A semana promete ainda ser mais animadora. O país deve atingir a marca de metade das pessoas do público-alvo vacinada contra a Covid com pelo menos uma dose. Que bom, né? A gente já vê tantos países do mundo aí reabrindo com todos os cuidados necessários, mas enfim, caminhando, né? Caminhando para frente. A Organização Mundial da Saúde recomendou ao Brasil agora há pouco que a Copa América seja organizada de maneira extremamente cuidadosa para reduzir ao máximo o risco de transmissão da Covid. Questionado sobre a decisão do Brasil de sediar o torneio, o diretor do Programa de Emergência da OMS disse que qualquer país que decida organizar eventos desse tipo, neste momento, deve observar uma gestão de risco adequada ou reconsiderar. Mike Ryan observou ainda que uma estratégia metódica e bem implementada pode reduzir ao máximo os riscos de transmissão, mas esse risco dificilmente pode ser eliminado. Sobre o avanço da vacinação no mundo, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, voltou a chamar a atenção para a desigualdade no fornecimento de imunizantes. Ele diz que os países ricos aplicaram 44% das doses contra 0,4% nos países mais pobres. Nesta semana, a CPI da Covid quer aprofundar a apuração sobre o chamado gabinete paralelo. Os senadores podem aprovar amanhã o depoimento de Osmar Terra, apontado pelo relator da CPI, senador Renan Calheiros, do MDB, como um dos integrantes dessa assessoria informal ao Palácio do Planalto.
Amanhã, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, presta um novo depoimento. O ministro da Saúde deve ser questionado sobre a saída da médica Luana Araújo, anunciada para o cargo de secretária extraordinária de enfrentamento à Covid, mas que sequer foi nomeada. No depoimento que prestou à comissão na semana passada, Luana afirmou que apenas foi informada pelo ministro que ela não ficaria na função, sem mais explicações. O cargo continua vago. Para senadores da CPI, o episódio é prova de que Queiroga não tem autonomia para tocar as políticas do Ministério da Saúde. Os senadores também devem cobrar Queiroga sobre a posição do Ministério da Saúde quanto à realização da Copa América no Brasil. O ministro comentou o assunto hoje logo cedo. Disse que há outros eventos esportivos em andamento no Brasil e que não compete ao Ministério decidir sobre a Copa América. Estou aqui trabalhando pelo Brasil, ampliando a campanha de vacinação, constituindo uma equipe qualificada para trabalhar junto comigo, não é? Então eu tenho feito a minha parte, isso aí eu tenho a minha consciência tranquila. A prática de esporte, ela não está proibida no Brasil. Essa decisão de ter Copa América ou não ter Copa América é um evento privado. Compete ao Ministério da Saúde decidir isso aí. O que o Ministério da Saúde tem que fazer é verificar os protocolos de segurança e reforçá-los para que não haja um risco adicional para os atletas, a comissão técnica, né, e todos que participam do evento. Os estados que aceitaram fazer essa competição, eles também participam dessa ação. O grupo majoritário da CPI, chamado de G7, fez uma reunião virtual nesse domingo e decidiu apresentar requerimento para que o presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo, também preste depoimento sobre a realização da Copa América. Chegaram a um consenso para aprofundar outros temas. Devem votar a convocação da médica Ludmila Rajar, que foi convidada para substituir Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. Chegou a se reunir com o presidente Jair Bolsonaro, mas rejeitou o cargo. A cúpula da comissão considera essencial a investigação sobre o chamado gabinete paralelo, que teria assessorado o presidente em ações na pandemia e, no entendimento dos senadores, seria também responsável pela demora na assinatura de contratos para a compra de vacinas e pela defesa de uso de medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento da Covid. Os parlamentares querem convocar o deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, apontado como um dos articuladores do grupo. Na sexta-feira, a divulgação do vídeo de uma reunião no dia 8 de setembro do ano passado reforçou a existência do gabinete. No encontro, os especialistas apresentaram a Bolsonaro opiniões contrárias às vacinas e favoráveis a medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid. Osmar Terra afirma que o gabinete é uma ficção. A CPI pretende convocar também médicos que fariam parte do mesmo grupo, como o virologista Paulo Zanotto. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, disse em entrevista à Globo News que o gabinete paralelo influenciou a elaboração de políticas públicas. O presidente da República fez sempre uma opção que está provada por um gabinete paralelo, por um gabinete das sombras, por uma espécie de Ministério da Saúde, que era, na prática, quem valia, porque despachava com o presidente, estabelecia políticas públicas e até política pública da utilização de tratamento precoce ou da cloroquina, né, remédios e tratamentos sem eficácias. Os senadores acertaram que vão pedir o compartilhamento de informações sobre inquéritos que estão no Supremo Tribunal Federal, como o das fake news. Querem investigar se informações falsas sobre a pandemia foram disseminadas e financiadas pelo mesmo grupo que está sendo investigado pelo STF. Querem também pedir a quebra de sigilo telefônico e de e-mail de integrantes do Ministério da Saúde, ex-ministros e de pessoas do círculo próximo ao presidente, entre eles o de Carlos Bolsonaro. Os requerimentos ainda precisam ser votados pela CPI. Estão na lista da sessão de amanhã. Nesta semana, além do depoimento do ministro da Saúde amanhã, a CPI vai ouvir, na quarta, o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde na gestão de Pazuello, Élcio Franco. Na quinta, a CPI ouve o primeiro governador, Wilson Lima, do Amazonas. Na semana passada, a operação da Polícia Federal para investigar suposto desvio de dinheiro da pandemia fez buscas e apreensões em endereços do governador. E na sexta será feita uma audiência com especialistas em saúde.
Vão participar, por exemplo, o médico Cláudio Maierovitch, ex-presidente da Anvisa, e Natália Pasternak, microbiologista e pesquisadora da Universidade de São Paulo. Hoje, o Ministério da Saúde exonerou o militar Ângelo De Nicoli, nomeado na gestão de Eduardo Pazuello para o cargo de diretor do Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS. Nas redes sociais, De Nicoli chegou a defender posições agressivas e fazer ataques a parlamentares. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, começou a analisar o pedido de arquivamento dos atos antidemocráticos feito pela Procuradoria-Geral da República. O encerramento do caso foi pedido pela PGR, mesmo depois que a Polícia Federal apontou uma série de caminhos para aprofundar a investigação. O inquérito para investigar esses atos foi aberto em abril do ano passado, depois dos ataques ao Supremo, ao Congresso e a favor da reedição do AI-5, o ato mais duro da ditadura militar. Em um dos protestos, o presidente Jair Bolsonaro discursou em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, mas ele não foi investigado. A resposta da PGR ao Supremo, pedindo o arquivamento, levou 5 meses e não foram feitas diligências. A PGR afirmou à TV Globo que recebeu o inquérito em fevereiro. Mas este documento mostra que o relatório parcial foi recebido pela Procuradoria no dia 5 de janeiro. A PGR diz também que fez uma auditagem da investigação realizada pela PF, mas não afirma que fez diligências. A principal crítica da Procuradoria foi que a PF não teria aprofundado as investigações, não teria seguido, por exemplo, o rastro do dinheiro para organizar e financiar os atos, e que não haveria mais prazo para isso. E não pediu novas diligências. Mas no relatório parcial, a Polícia Federal pede que várias investigações continuem. O pedido de arquivamento da PGR inclui 8 deputados, todos do PSL. Alê Silva, Aline Sleutes, Bia Kicis, Carla Zambelli, Caroline de Tone, General Girão, Guiga Peixoto e Júnior Amaral. O pedido não atinge o deputado Daniel Silveira, do PSL, que já é réu no inquérito, e o deputado Otônio de Paula, do PSC, que já foi denunciado. O pedido de arquivamento foi assinado pelo vice-procurador-geral Humberto Jacques de Medeiros e não pelo procurador-geral Augusto Aras. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito no Supremo, retirou hoje o sigilo das investigações. Ele vai analisar o relatório entregue pela Polícia Federal para decidir se aceita ou não o pedido da PGR. Esse documento tem sugestões para avançar nas investigações. Um dos trechos do relatório da PF mostra que aliados do presidente Bolsonaro atacaram o Supremo um dia depois de um julgamento sobre a pandemia. Os ministros da corte tinham decidido que gestores públicos podem ser punidos se deixarem de seguir a ciência. O relator era o ministro Luiz Roberto Barroso. Nas quebras de sigilo, a PF encontrou uma mensagem enviada pela deputada Bia Kicis, atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e uma das principais aliadas de Bolsonaro no Congresso, para o empresário bolsonarista Otávio Facuri. Ela diz: o Barroso chegou a citar a hidroxicloroquina, ou seja, estão querendo impedir, o Bolsonaro de recomendar, O empresário responde: canalhas. Olha, vai ser muito difícil terminar esse governo sem entrar de cabeça numa guerra institucional contra eles, porque eles é que invadem o executivo. Em outro ponto do relatório, a polícia diz que encontrou mais indícios em conversas de Facuri em aplicativos de mensagens. Uma fala enviada num grupo no dia 21 de fevereiro de 2020, Otávio afirma que ajudará a pagar caminhões em protestos. A PF também afirma no relatório que queria mais dados sobre uma investigação da empresa Atlantic Council, que tem uma parceria com o Facebook para analisar grupos responsáveis por disseminar desinformações em eleições democráticas. Essa investigação tirou do ar contas e perfis ligados à família Bolsonaro, que a empresa chamou de redes de comportamento inautêntico coordenado, redes de contas falsas. A Polícia Federal disse que foram identificados 1.045 acessos de conta apresentadas no relatório da Atlantic Council, oriundos de órgãos públicos: Presidência, Câmara, Senado, Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Além disso, foram identificados acessos oriundos do comando da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea. A APF propôs avançar as apurações sobre o uso de contas falsas no nome de outras pessoas, possivelmente operadas por Tércio Arnaud Tomás.
assessor de Bolsonaro e apontado como um dos integrantes do chamado Gabinete do Ódio. Mas a PGR não aceitou. Além do arquivamento da apuração envolvendo 8 deputados bolsonaristas, a PGR também recomendou que 6 investigações contra quem não tem foro sigam para instâncias inferiores. A defesa de Otávio Facuri diz que não teve acesso ao relatório da Polícia Federal e que o vazamento da investigação distorce os fatos, constrange o cliente e perpetua um cenário já reconhecido pela PGR como inexistente. A deputada Bia Kicis publicou numa rede social que depois de meses de investigação com quebra de sigilo bancário e fiscal, nada foi encontrado. E nós não tivemos retorno de Tércio Arnaud. Uma pesquisa do Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aponta que 17 milhões de mulheres foram agredidas durante a pandemia e que a piora nas condições de vida deixaram essas mulheres vítimas mais vulneráveis. A mulher por trás da máscara passou quase 5 anos sob ataques dentro de casa. Começou com esses abusos psicológicos e quando eu decidi, a partir do 3º ano, que eu queria terminar, foi quando os abusos físicos começaram. As agressões ficaram cada vez mais graves. A última situação que me levou a denunciar foram agressões do tipo soco no meu rosto. O ombro que acabou deslocando com as sacudidas que ele me dava e os meus braços roxos, dos apertos que ele também me dava enquanto gritava e me xingava. Os ataques só pararam quando ela criou coragem e denunciou. A ajuda de um amigo foi fundamental. Eu fiz um post comentando sobre o que tinha acontecido sem identificá-lo e um amigo veio me perguntar o que estava acontecendo e eu contei para ele. Foi onde ele acabou me ajudando, me direcionando para uma ONG, onde eu tive um suporte psicológico e jurídico. Porque naquele momento eu não tinha condições nenhuma de encarar tudo. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Datafolha converteram a violência contra a mulher em números preocupantes. A pesquisa mostra que 1 em cada 4 brasileiras com mais de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência ou agressão nos últimos 12 meses. Isso quer dizer que 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual no último ano. O aumento da violência contra elas veio junto com a piora nas condições de vida e com a mudança na rotina. Quase 62% das vítimas de violência dizem que a renda da família caiu na pandemia. E quase 47% ficaram desempregadas. 73% das vítimas conviviam com os agressores. A metade debaixo do mesmo teto. 45% das mulheres que sofreram violência doméstica não denunciaram os agressores. Nessa época de pandemia, é possível denunciar sem sair de casa. A mulher pode se trancar no cômodo da casa, usar um computador ou um telefone celular e fazer um boletim de ocorrência eletrônico, que é permitido em alguns estados, como São Paulo. Nele, é possível pedir até uma medida protetiva para a justiça. Agora, se a agressão continuar, é preciso procurar os canais de emergência, como o telefone 190 da PM. A diretora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública afirma que todo caso pode ser denunciado. E é fundamental que as polícias estejam preparadas para receber os pedidos de socorro. Quando ela desconfia da atuação da polícia, ela tende a não denunciar mesmo os casos mais graves. E é isso que a gente percebe, por exemplo, quando a gente vai olhar para as vítimas de feminicídio. Tem uma pesquisa do Ministério Público de São Paulo que mostra que mais de 90% das vítimas de feminicídio não tinham sequer um boletim de ocorrência contra o agressor. Então elas não tinham em momento algum ido até uma delegacia de polícia. E isso é muito grave. Todo tipo de violência precisa ser levado a sério. A gente não pode achar que a violência psicológica, por exemplo, ela é mais leve ou menos pior do que uma violência física. Porque violência é violência e a gente precisa dizer não. Em Andradina, interior do estado de São Paulo, a mulher ligou para a PM, fingindo estar pedindo uma pizza. Polícia Militar de Emergência. Boa noite. Tem como vocês virem pegar uma pizza? Fazendo um favor? A senhora está ligando na Polícia Militar. Eu sei.
Tem alguém armado aí? Mais ou menos. Me traz uma pizza de... Você precisa de socorro médico ou não? Não. Me traz uma pizza de pepperoni. Ok, foi cadastrada a ocorrência, tá bom? O agressor fugiu. Na região metropolitana de São Paulo, a Associação Fala Mulher recebe muitas vítimas de violência doméstica. Durante a pandemia, a média é de 300 mulheres que pedem socorro todo mês. Primeiramente, ela passa por uma triagem com a equipe dos Centros de Defesa e Convivência da Mulher. Ela fica até 6 meses na casa e quando ela consegue trabalhar, a gente ajuda também a buscar a moradia e ela se sente segura. Então, nesse momento, ela é desligada e segue a vida. Ela aprende a ser chefe de família. Para as mulheres que vivem numa relação abusiva, fica o recado de quem já passou pelo pior. Por mais que depois ele venha e me peça desculpas e diga que vai mudar, eles não mudam, eles só pioram, eles aumentam o nível da violência para saber até onde você aguenta. Que desabafo, né? E para as mulheres que ainda não criaram coragem de fazer esse tipo de denúncia, faça como essa moça, essa jovem, essa mulher aqui de São Paulo, né? Peça ajuda para um amigo, peça ajuda para um vizinho, para um parente, para que faça a denúncia e que leve adiante. Né? E a gente sempre cobra da polícia, cobra do Ministério Público, da Justiça, que também, né, que todos ajam com muita velocidade para que isso não volte a ocorrer. As mulheres vítimas de violência doméstica podem ligar para o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, ou entrar no site da Ouvidoria Nacional, né, dos Direitos Humanos do Governo Federal. E também denunciar para o 190, o telefone da Polícia Militar. Né? Um outro forte impacto da pandemia é sobre a educação. No ano passado, o aprendizado em língua portuguesa e matemática dos alunos do ensino médio caiu. E os dados estão num levantamento que avaliou o impacto da pandemia na rede pública. Acho que um dia antes do meu aniversário, aí pronto. Ai, que agonia. Ah, agora foi? Não sei porquê, minha internet tá caindo. E às vezes isso acontece durante a aula? Então, esse é outro ponto. Se esse fosse um ano normal, a Bia só estaria na dúvida do que fazer no vestibular. Como não é, ela está com essa dúvida e com a preocupação de ter que compensar os estudos de um ensino médio nada convencional. Eu estava tendo aula presencial até o final de 2019, quando eu estava no primeiro ano, né? E assim, não tem nem comparação. A gente estava ali a todo dia, com os professores. E se eu soubesse que aquele seria meio que assim, o nosso último ano tendo aula daquele jeito, acho que eu teria aproveitado um pouco mais, né? A Bia e os estudantes do ensino médio da rede pública do país têm um desafio grande pela frente. Eles estão muito abaixo do nível de aprendizagem do que estariam se não tivessem que enfrentar as mudanças do ensino presencial para o remoto. Essa foi a conclusão de um estudo nacional que avaliou o impacto da pandemia no ensino médio público em 2020. E ele foi grande. Os jovens absorveram apenas 17% do que seria aprendido em matemática e 38% em língua portuguesa. Se nada for feito até o fim do ano, o prejuízo pode ser tão grande a ponto de os alunos da rede pública perderem o ensino médio, se formarem sem ter aprendido o conteúdo necessário. E isso pode ter o potencial de mudar os rumos do destino profissional dessa geração. Para os especialistas, os principais motivos para a perda da aprendizagem são o tempo muito grande que esses estudantes ficaram sem aulas presenciais, alguns continuam, as dificuldades de conexão à internet, a qualidade do ensino remoto, o tempo dedicado dos alunos, e isso sem falar de ansiedade, depressão, dificuldades econômicas. A gente precisa ter medidas imediatas, já no segundo semestre de 2021, e contínuas para essa geração ao longo dos próximos anos. São medidas de várias naturezas, medidas de reforço escolar, de aceleração de aprendizagem, de busca ativa para aqueles que vão estar saindo da escola, de mudança da formação dos professores para eles terem mais capacidade de usar metodologias no ensino à distância, conectividade das redes, garantir conectividade. A mitigação não se dará
no curtíssimo prazo, ela vai se dar no curto prazo e também no médio prazo. Hoje de manhã, numa audiência no Senado sobre os impactos da pandemia na educação, o secretário de Educação Básica do MEC disse que o Ministério tem conhecimento sobre as perdas na aprendizagem. As desigualdades e inequidades nunca ficaram tão evidentes nesse momento, né, nesses 2 anos, 2020 e 2021. De fato, a gente sabe que houve uma interrupção do processo de aprendizagem, especialmente para os estudantes de famílias que estão em condições sociais menos favorecidas. O MEC tem promovido ações para apoiar e estimular a retomada das aulas presenciais, né? Afetados na educação por causa da pandemia, exatamente por toda a dificuldade de conseguir estudar em casa, né? Famílias inteiras que não têm um computador, que têm que dividir um único celular, que não têm acesso à internet. Então, como é que você estuda dessa maneira, né? O Brasil ainda tem 11 milhões de analfabetos, pessoas que, além das dificuldades de não saber ler e escrever, enfrentam situações, às vezes, né, de humilhação e diárias. Foi ao presenciar um momento desses que a funcionária de limpeza de uma agência pública do interior aqui de São Paulo decidiu ajudar uma colega de trabalho. 2 mulheres com muita coisa em comum. Eliene e Edivânia moram em Lençóis Paulista, interior de São Paulo. Trabalham juntas na área de limpeza, mas foi uma ferida carregada pela Eliene que fortaleceu a amizade. Eu falei para ela, amiga, eu não sei ler, que tinha de usar os produtos, né? E eu falei assim, olha, você fica na parte do produto para mim que eu não sei ler. A história tocou o coração da Edivânia. Chegou o dia que a Eliene chegou aqui muito triste, né? Passou por um momento que alguém humilhou ela, sabe? Porque não sabia ler, né? E aí ela conversando comigo, chorou. Eu falei, amiga, eu senti a dor dela, sabe? Só que para se colocar no lugar do outro, é preciso primeiro olhar para o outro. Enxergar as necessidades de quem muitas vezes está ali do nosso lado. E perceber que uma simples atitude, mas cheia de boa vontade, pode mudar a vida de alguém de uma forma que a gente nem imagina. Então você vai fazendo aí, amiga, depois a gente dá uma lida, tá? Eu vou fazer uma tarefa para você. As aulas são no horário do almoço, todos os dias. Ba, be, bi, bo, bu, bom. A Edivânia ensina o que aprendeu quando ajudou um dos filhos que tinha dificuldades na escola. Eu tenho muito orgulho dela, porque ela tem muita vontade, né? A gente sabe que não é fácil, né? Todo dia ela faz a tarefinha, ela estuda antes de dormir. O primeiro caderno foi presente da coordenadora. Eu fiquei até emocionada, assim, fui até a papelaria aqui em cima, comprei um kit de presente para ela, né? Com caderno, lápis, as coisinhas que ela utilizaria para aprender. Tudo é possível, né? Você pode um dia conseguir. Como eu estou com 47, com 48, eu vou conseguir ler, se Deus quiser, já consegui, né? O coração se encheu de alegria quando conseguiu escrever a primeira mensagem para o filho. Dia, é o di, D, A. Muito bem, isso aí, bom dia. Nossa, ele amou, né? Mandou um monte de palminha. Nossa, que lindo, mãe. Tá certo, sabe? Então, nossa, fiquei muito feliz. Chorei de felicidade mesmo. Que demais, né? E que exemplo de perseverança. E que como tem gente boa nesse mundo ainda, né? Ajudando as outras pessoas que precisam. É isso aí. Muito legal. E ainda hoje, previsão do tempo aí para todo o Brasil com Eliana Marques. A seguir a gente fala das eleições mais violentas da história do México. Terminaram aí com 90 pessoas mortas durante a campanha. E no Peru, a indefinição na disputa pela presidência, faltando poucos votos para terminar a apuração. E a polícia de Santa Catarina vai investigar uma confusão envolvendo um guarda municipal em Balneário Camboriú no fim de semana. Voltamos já já com tudo isso e muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, são 2h22, sempre ao vivo aqui com você. A Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos aprovou o primeiro tratamento contra Alzheimer, que tem como objetivo alterar o curso da doença em vez de só atacar os sintomas.
Vamos ao vivo, então, até Nova York, bater um papo sobre esse assunto tão importante com o nosso correspondente, o Felipe Santana. Felipe, bem-vindo, uma ótima tarde para você aí. É, ao mesmo tempo, controversa, né, essa aprovação e uma esperança para as famílias dos doentes. Que detalhes que você traz para a gente? Centrale, boa tarde para você, boa tarde a todos. Quem tem parente com Alzheimer sabe, né, como essa doença é cruel. Às vezes a pessoa se esquece quem é o próprio filho. São geralmente pessoas com mais de 65 anos que acabam num estado de confusão mental que é muito doloroso, tanto para o paciente quanto para a família. Por isso, os médicos aqui estão dizendo que milhares de americanos vão querer tomar essa droga, apesar de muitos cientistas não concordarem com essa aprovação, que foi polêmica. Eu explico por quê. Que a droga funciona assim, é uma injeção que o paciente tem que tomar todo mês e que aí vai pelo sangue até o cérebro e lá esse remédio vai atacar placas de uma proteína chamada beta-amiloide. Essas placas ficam depositadas no cérebro do paciente com Alzheimer. Para os inventores dessa nova droga, essa proteína é responsável pelo Alzheimer. E a droga atacando esses depósitos pode atrasar ou reverter o processo. Mas a droga só é recomendada, por enquanto, para fases iniciais da doença. Até agora, só o que a gente tinha no mercado eram remédios que combatiam os sintomas do Alzheimer, como, por exemplo, o esquecimento. Agora, muitos cientistas dizem que outras drogas testadas para combater a formação dessas placas de proteínas nunca deram resultados e, por isso, o remédio pode não ser eficaz. O ensaio clínico dessa nova droga chegou a ser suspenso no começo porque aparentemente não estava funcionando. Mas aí a farmacêutica reviu os dados e disse que em doses mais altas a droga freou o avanço do Alzheimer em 22%. A própria agência reguladora americana, a FDA, disse hoje, quando anunciou a aprovação, que ainda há dúvidas e que, por isso, eles aprovaram desde que a farmacêutica responsável conduzisse uma nova fase de testes. Estes testes podem demorar anos, mas, enquanto isso, a droga estará disponível na farmácia para os pacientes. A farmacêutica já entrou com pedidos de liberação da nova droga também aí no Brasil. É uma grande esperança para mais de 30 milhões de pessoas com Alzheimer no mundo, Trali, mas passando a régua, vem a conta, né? O tratamento pode custar $50 mil, ou cerca de R$250 mil por ano, Trali. Nossa, que dinheiro, hein, Felipe? Mas é isso, se der certo, se disseminar, se ele for ampliado, esse custo pode reduzir, né? Também é uma outra esperança aí, né? Não só para doentes, como para as famílias também e até para o sistema de saúde. Obrigado, um ótimo trabalho para você, sempre bom ter você aqui. Fala agora do México, teve as eleições mais violentas da história do país, com mais de 90 políticos assassinados durante a campanha eleitoral. Os resultados preliminares mostram que a coalizão liderada pelo partido do presidente Andrés Manuel López Obrador vai perder espaço na Câmara. Sobre isso, eu converso ao vivo agora com o nosso correspondente Ismar Madeira. Ismar, bem-vindo, boa tarde. Por que toda essa violência, então, nas eleições, hein? Pois é, uma violência que segue o que o presidente já vem tentando lutar contra desde a sua campanha eleitoral. E agora, nessa eleição especificamente, muitos veem que ele passou quase que por um referendo, viu? Tanto é que saiu enfraquecido, perdeu o que tinha de maioria de 2/3 dos parlamentares da Câmara Federal. Agora há pouco, numa entrevista coletiva, López Obrador minimizou essa perda de parlamentares. Ele prometeu dobrar a ajuda aos pobres, agradeceu os eleitores que votaram em seu partido e disse que tem condições de continuar levando adiante os seus projetos, que ainda tem parlamentares suficientes para controlar, por exemplo, o orçamento. Mas alguns projetos vão ser difíceis daqui para frente para ele aprovar, principalmente aqueles que dependem de mudança constitucional. Além da Câmara Federal, também foram escolhidos nessa eleição representantes municipais e estaduais, 15 governadores. Mais de 93 milhões de eleitores foram às urnas e, por isso, esta foi a maior eleição da história do México. E, como você mesmo disse, uma das mais violentas. Cédulas eleitorais queimadas. Em Santa Maria Chadani, urnas foram destruídas e a votação foi suspensa porque havia risco de confronto entre moradores. A Guarda Nacional foi mobilizada para patrulhar a cidade. Nas comunidades indígenas da Serra de Guerreiro,
guardas armados faziam a segurança das urnas. No estado da Baixa Califórnia foram deixadas 2 cabeças e outros restos mortais em cabines de votação. Em Sinaloa, vários postos eleitorais foram forçados a fechar mais cedo, depois de ameaças de grupos armados. A eleição foi marcada por uma onda de violência desde o ano passado, quando começou a campanha eleitoral. Consultorias de gestão de risco apuraram que 96 políticos foram assassinados desde setembro. 35 deles concorriam a cargos públicos. Até agora, o partido do presidente, o Morena, tinha garantidos os votos de mais da metade dos 500 parlamentares na Câmara dos Deputados, mas perdeu a maioria qualificada. Isso quer dizer que o presidente dificilmente deve alcançar 2/3 das cadeiras para realizar reformas constitucionais que ele planeja. Os eleitos tomam posse em 1º de setembro. O partido governista também perdeu o controle de subprefeituras da Cidade do México. O presidente López Obrador foi eleito em 2018, prometendo enfrentar a violência e a corrupção. Ele enfrenta críticas de que não conseguiu impedir as guerras do crime organizado, especialmente do tráfico por território. Em relação à pandemia, o presidente deu declarações que minimizavam o risco da Covid logo no início. Mas, com o aumento do número de casos, mudou de postura em março do ano passado e pediu que as pessoas ficassem em casa. O México foi o primeiro país latino-americano a começar a vacinação. López Obrador se vacinou em público. As mortes e hospitalizações estão em queda no país. Outro problema é a imigração. O México é a principal rota de imigrantes ilegais que tentam entrar nos Estados Unidos. Agora há pouco, na entrevista coletiva, López Obrador criticou a política neoliberal e defendeu a agenda econômica dele. Disse que vai manter a busca pela criação de empregos e o combate à corrupção. Nem se falava de corrupção. Nessa mesma entrevista coletiva, López Obrador falou sobre imigração e a relação com os Estados Unidos. Amanhã, a vice-presidente americana Kamala Harris vai estar no México. Obrador afirmou que os 2 países vão assinar um acordo de desenvolvimento com vínculo, ou seja, vinculado à imigração. Obrador disse também que é preciso investir no desenvolvimento da região, principalmente nos países da América Central, de onde saem ondas de imigrantes fugindo da fome e também da violência em direção aos Estados Unidos, tentando atravessar ilegalmente e passam pelo México. O presidente afirmou que a Guarda Nacional mexicana está reforçando a segurança nessas fronteiras e que o principal objetivo é evitar os problemas e os riscos que esses imigrantes sofrem e enfrentam na travessia, porque muitos ficam feridos, alguns morrem e também ficam muito vulneráveis ao tráfico. Ele disse que é preciso aumentar as opções de trabalho nos países de origem. Os Estados Unidos parabenizaram o México pela eleição, que eles classificaram como processo eleitoral bem-sucedido. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, nesse momento está na Guatemala, lá também conversando com as autoridades locais sobre imigração. Tralho. Obrigado, Ismar. É um drama humanitário, né? Essa questão da imigração, especialmente para os Estados Unidos, de países da América Central. E ainda tem uma questão criminal, né? Porque tem quadrilhas por trás de tudo isso, explorando essas pessoas, né? Tomando o dinheiro delas. Muitas não conseguem nem atravessar, acabam presas e ficam absolutamente desamparadas. Obrigado, bom trabalho para você. Sempre bom ter você aqui conosco também. Peruanos também foram às urnas nesse fim de semana, no segundo turno da eleição presidencial. O resultado por lá está muito apertado, com mais de 94% das urnas apuradas. O candidato da esquerda, Pedro Castillo, tem 50,08% dos votos. Acabou de passar à frente pela primeira vez da candidata de direita, Keiko Fujimori, que teve 49,92% dos votos. O Peru é um país polarizado e o resultado apertado nessa votação pode aumentar a tensão. Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, que está preso por abuso de direitos humanos e corrupção, pediu prudência e calma. Pedro Castillo, que é filho de trabalhadores rurais, também pediu calma. O Peru atravessou uma grande turbulência política no ano passado e chegou a ter 3 presidentes numa única semana. 40 pessoas morreram num acidente envolvendo 2 trens no sul do Paquistão.
De acordo com autoridades, um dos trens descarrilhou e foi parar em outra linha. Um segundo trem lotado de passageiros bateu nele e capotou. Mais de 100 pessoas ficaram feridas. Equipes de resgate estão tentando retirar as vítimas que ficaram presas nos destroços. E helicópteros militares são usados para transportar os feridos. As autoridades ferroviárias vão investigar as causas dessa tragédia. O Paquistão tem um perigoso sistema ferroviário e viu uma série de acidentes nos últimos anos. De 2013 a 2019, 150 pessoas, infelizmente, morreram. Polícia Civil de Santa Catarina vai abrir inquérito para apurar a ação de um guarda municipal numa casa noturna de Balneário Camboriú no fim de semana. Essa ocorrência terminou com tiros e uma pessoa ferida. Os agentes da Guarda Municipal foram até a casa noturna porque receberam uma denúncia de perturbação do sossego. Era por volta das 11h30, sexta-feira passada. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Balneário Camboriú, a confusão começou depois de uma discussão dos agentes com os donos do estabelecimento. A cena foi gravada num celular. Um dos guardas estava sem máscara. É o seguinte, se falar mais alguma coisa, vai todo mundo preso, hein? Eu vou prender a senhora. Logo depois, escuta-se o primeiro tiro. Aí aparece um outro guarda e empurra uma pessoa com a arma. O guarda que atirou vai até uma mulher e dá um tapa no rosto dela. Os tiros são de granilha, uma munição não letal usada para dispersar aglomerações. Eles atingiram o Wellington Nascimento da Silva, que é um dos sócios da casa noturna. Assim que saiu do hospital, ele gravou um vídeo. Tô melhor, o braço tá enfaixado ainda, tá doendo bastante, pegou na costela também, na cintura. O Wellington disse que chegou a argumentar que não havia irregularidades. Ele disse que tinha fechado a casa às 11 horas, como prevê o decreto estadual em vigor. Foi um pouco antes de os guardas chegarem. Aí eu e meu sócio, a gente entrou, perguntou o porquê daquela abordagem, sendo que já tinha luzes apagadas, não tinha ninguém, só tinha um sócio dentro da casa. Eles falaram que era uma denúncia. Resumindo, eu tô com medo, mais medo de sair de casa, porque isso acontece com os meus iguais. E por conta de um sistema racista, que faz a gente ter medo de sair de casa, sendo que era pra gente proteger a gente, eles assustam. Hoje, o advogado que representa a Guarda Municipal disse que não houve racismo, que o Wellington foi levado à delegacia por desacato à autoridade. Um dos pontos importantes que nós temos que destacar aqui é que em momento algum houve preconceito, racismo, qualquer coisa do gênero, né? Se alguém foi encaminhado para a delegacia, foi pela ocorrência, na verdade, dos crimes anteriormente mencionados. Na noite das agressões, o Wellington e outro homem foram levados para a delegacia e depois liberados. Eles vão responder a um termo circunstanciado por desacato e desobediência. Quanto à atitude dos guardas, ninguém até agora registrou o boletim de ocorrência. A Polícia Civil disse que vai abrir um inquérito para apurar o caso, mas não disse quando. O prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira do Podemos, disse numa rede social que determinou o afastamento e a abertura de um processo administrativo contra o guarda envolvido nessa agressão. A mulher que aparece nas imagens sendo agredida com tapa ainda não foi identificada pela polícia. E veja daqui a pouco as últimas informações sobre os ataques no Amazonas. Vice-presidente Hamilton Mourão afirma que o governo avalia uma nova operação das Forças Armadas para combater crimes ambientais na Amazônia. E ainda a previsão do tempo para todo o Brasil. Voltamos já já com tudo isso e muito mais. 2h40 agora, pelo horário de Brasília. Muito bom sempre aqui a sua companhia. Técnicos da Prefeitura do Rio começaram a demolir o terraço de um prédio em Rio das Pedras. O imóvel fica ao lado do que desabou quinta-feira passada, matando infelizmente pai e filha. Essa demolição, ela teve que ser feita manualmente, com muito cuidado. Segundo a Defesa Civil, o terraço era o único que oferecia risco estrutural. Os dois imóveis que ficam em frente ao que desabou, eles permanecem interditados enquanto as obras de recuperação das fachadas não forem concluídas.
Os outros foram liberados e os moradores já puderam voltar para casa. 2 vítimas do desabamento ainda estão internadas. Segundo os médicos, o estado de saúde de Chiara Abreu, de 26 anos, é grave e o de Nataliele Gomes, de 28 anos, é estável. E a polícia ainda investiga o caso. E nós estamos aqui na torcida para plena recuperação das vítimas, né? Vamos juntos agora atualizar ao vivo como é que está a situação lá em Manaus. Você viu aqui no começo do jornal hoje, né? Pelo segundo dia seguido, criminosos tocaram o terror lá no Amazonas, né? Atacaram delegacias, agências bancárias, incendiaram veículos, né? Tanto na capital como em cidades do interior. Daniela Branches acompanha tudo e tem novos detalhes aqui pra gente. Daniela, mais uma vez, boa tarde. Oi, Trali. Então a gente volta agora, inclusive, de um outro lugar, que é um dos principais terminais aqui da cidade de Manaus, para informar que as empresas do transporte coletivo urbano decidiram, então, colocar nas ruas 30% da frota dos ônibus, que é uma frota que circula normalmente aos domingos. A gente vai ver aí imagens do momento em que os ônibus deixaram a garagem de uma das empresas que prestam esse serviço aqui na capital. Eles já começaram, então, a circular. A gente lembra que Manaus amanheceu hoje sem transporte coletivo e sem aula, tanto na rede particular quanto pública de ensino por conta desses ataques. O número de pessoas presas também foi atualizado pelo governo, 29 pessoas presas em todo o estado, 16 em Manaus, 13 no interior do estado e um menor apreendido. Segundo o governo, o efetivo das forças de segurança no estado chega a 9.400 policiais militares e 2.080 policiais civis, o que é ainda muito pouco diante da necessidade da segurança do estado, principalmente em momentos como esse que nós passamos agora. A gente lembra também que o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, fez um pedido em caráter de urgência ao Ministério da Justiça para que envie homens da Força Nacional para reforçar o trabalho que a segurança do estado já está fazendo em combate a esses atos de vandalismo. O Ministério da Justiça afirmou que recebeu esse pedido, mas que ainda está em análise. O secretário de Segurança Pública do Estado, Luiz Marbonates, que deu uma entrevista coletiva mais cedo, disse que militares da Polícia Rodoviária Federal de Roraima já estão em alguns pontos em cidades do interior do Amazonas e que policiais também da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro estão a caminho do estado para reforçar o policiamento. Essa onda de ataques começou no sábado, Trali, depois da morte de um traficante em confronto com a polícia. E segundo o governo, seria uma reação do crime organizado aqui na cidade de Manaus. Obrigado, Daniela, por todas as informações, pelo trabalho. Uma boa tarde para você e vai ser fundamental, né? Uma revisão na política de segurança pública, especialmente com aumento de efetivos, né? Tanto das polícias militar como da polícia civil também. Obrigado, bom trabalho. Vice-presidente Hamilton Mourão disse hoje que o governo avalia uma nova operação das Forças Armadas na Amazônia de combate a crimes ambientais. No começo de maio, depois de quase um ano, o governo retirou as tropas das Forças Armadas, né, que estavam atuando no combate ao desmatamento na região. De acordo com Mourão, que também é presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, essa nova operação poderia ser em áreas mais restritas ou de apoio logístico e inteligência a órgãos ambientais. De acordo com o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, pelo terceiro mês seguido, os alertas de desmatamento na Amazônia bateram recorde no mês passado, um aumento de 41% em relação a maio de 2020. E de acordo com o Mourão, essa nova operação das Forças Armadas na Amazônia vai ser discutida hoje com o ministro da Defesa, General Braga Neto. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que entregou hoje para as autoridades seu aparelho celular. O telefone foi entregue 19 dias depois de a Polícia Federal deflagrar uma operação que investiga a exportação ilegal de madeira. Entre os alvos de busca e apreensão estavam o ministro do Meio Ambiente e o então presidente do IBAMA, Eduardo Bin. Vladimir Neto, de Brasília, com todos os detalhes aqui pra gente. Vladimir, boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, Trali. Boa tarde a todos.
Olha, a TV Globo apurou que no dia da operação, os policiais pediram a Ricardo Salles o celular, mas ele disse que estava sem o aparelho. E ainda naquele mesmo dia, quando Salles foi à PF pedir informações sobre o inquérito, ele também não entregou o aparelho. Mas hoje, em um documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, os advogados do ministro disseram que os policiais não pediram o celular a Salles naquele dia. A defesa afirmou que, na data de hoje, o requerente pediu o acautelamento do aparelho celular, que não foi requerido na data da diligência realizada. A defesa de Salles também afirmou que o ministro não participou de uma reunião em fevereiro com madeireiros que pediam ajuda para liberar a madeira supostamente ilegal apreendida nos Estados Unidos. E também jogou a responsabilidade sobre a elaboração daquele despacho, que eliminou a necessidade de uma autorização de exportação para o embarque de madeira para fora do país para o presidente afastado do IBAMA, Eduardo Bin, que assina essa norma. No documento entregue ao STF, os advogados afirmam que o despacho interpretativo do presidente do IBAMA não foi subscrito pelo requerente e tampouco lhe foi submetido e sobre ele sequer consultado. Salles, nesse documento, também reforçou o pedido para que ele seja ouvido pela PGR dentro desse inquérito. A ministra Carmen Lúcia decidiu hoje também incluir formalmente o presidente afastado do IBAMA, Eduardo Bin, entre os investigados junto ao Supremo. Eduardo Bin ainda não se manifestou e o IBAMA tem respondido que nega as irregularidades apontadas pela Polícia Federal. Tralha. Valeu, Vladimir, obrigado. Um ótimo trabalho para você aí em Brasília e até a próxima oportunidade. Eliana Marques, boa tarde, bem-vinda. Obrigada, boa tarde para você, boa tarde a todos. Por onde você começa? Olha, começo pelos temporais, que hoje estão previstos principalmente para o leste de Santa Catarina e para o Paraná. Em Florianópolis são esperados 60 milímetros de chuva, em Curitiba 40 e muita chuva também em outros pontos do leste de Santa Catarina e do litoral do Paraná e de São Paulo, onde ficam Indaial, Paranaguá e Santos. Essas áreas estão com risco maior de temporal por causa de uma frente fria. E tem também esse pontilhado amarelo aqui, que representa um cavado meteorológico, que são fortes correntes de vento em altitude que favorecem a formação de chuva. No norte, a zona de convergência intertropical ainda forma temporais aqui no extremo norte, enquanto essa parte mais central aqui continua com pouquíssimas nuvens. No Rio Grande do Sul, temos uma alta pressão que tem ar seco e frio, o que dificulta a chuva e aumenta e também dificulta o calor, né? Em Porto Alegre, que a gente vê agora ao vivo, olha só, parece uma chuvinha na lente da nossa câmera, mas o que tem mesmo lá é vento e a temperatura não passa dos 19 graus hoje, Trali. Aqui em São Paulo também deu uma esfriada, né? Deu sim. Aqui em São Paulo, olha, a temperatura não deve passar aí dos 24 graus. Está aqui imagem ao vivo também de São Paulo para você. Tá diferente hoje em relação aos últimos dias que foram muito ensolarados e bem mais quentes. Hoje chove e à noite esfria mais. Agora Salvador, com máxima de 29 graus, ali é um misto, né, de nuvens aumentando, sol tentando sair, mas se chover lá em Salvador é uma chuva passageira, segundo os meteorologistas. E essa possibilidade de chuva fraca, isolada, vai desde o litoral da Bahia até o litoral do Ceará. Já do litoral do Maranhão até essa área em verde aqui na região norte são as pancadas de chuva. E tempo seco no centro do país, principalmente entre sertão nordestino, passando também por parte de Minas, Goiás e Mato Grosso. Em Cuiabá, ao vivo aqui no telão agora, calor de até 37 graus hoje e umidade do ar bem baixa. Amanhã os temporais ainda se concentram aqui mais ao norte do Brasil. A chuva vem um pouco mais forte que hoje e com ventos mais fortes também entre João Pessoa e Recife. Temporais ainda aqui no centro-sul do Brasil, principalmente entre o sul de Mato Grosso do Sul, de São Paulo e a região sul. E um risco maior ainda amanhã no leste de Santa Catarina, onde a gente vê em vermelho, passando pelo litoral do Paraná e litoral sul de São Paulo, onde amanhã é esperada chuva volumosa. E tem ainda os ventos que vão soprar fortes, até 70 km por hora em toda essa faixa, mas especialmente entre o litoral de Santa Catarina e até o Rio de Janeiro. Falando em Rio, tá aí imagem ao vivo também para você, com sol
com céu claro, com máxima de 29 graus hoje, sem previsão de chuva nessa segunda-feira. Amanhã os mesmos 29 graus de máxima, mas amanhã tem chuva e ela pode começar já de manhã no Rio. Não vai ser muita chuva, mas tem essa mudança para o Rio de Janeiro amanhã, Trali, e para o Brasil tem mudança mais para o fim de semana, com mais uma ondinha de frio por aí. Tá bom, vamos aos pouquinhos então, atualizando tudo. Combinado. Semana só está começando. Exato, até amanhã, boa tarde para você. Até amanhã, boa tarde. Fala agora, olha só que interessante, da restauração de uma paróquia de Ouro Preto. Para bancar essa restauração lá em Minas Gerais, né, a paróquia recrutou padrinhos para as imagens de santos. Os padrinhos ajudam a pagar pelo trabalho e acompanham de perto a recuperação das obras. A devoção a Santa Rita vem da época em que Dona Terezinha era menina. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa dos Impossíveis, advogada no caso desesperado. E a ligação ficou mais forte ainda depois que a devota virou madrinha da santa. Nós temos que ter cuidado com isso, porque é um patrimônio que não se repete. Nós herdamos dos antepassados e nós temos por obrigação cuidar dele. O apadrinhamento das peças sacras foi a saída que a paróquia encontrou para bancar o custo do trabalho de restauração. E quem está contribuindo não fica apenas com a satisfação de preservar o patrimônio. Ganha também acesso aos bastidores do ateliê, onde pequenas descobertas acontecem todos os dias. Aqui do lado esquerdo a imagem está toda arrebentada. E com o processo de remoção de repintura, nós encontramos os douramentos e esse vermelho que está sendo removido. Essa é a pintura original. As 23 imagens são do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, que tem mais de 300 anos e que está passando por restauração desde 2013. A previsão é entregar o conjunto completo até o fim deste ano, de um jeito que as últimas gerações nunca tinham visto. Ela sofreu diversas intervenções ao longo dos anos, desde a sua construção, para renovação aos estilos e gostos de época, enfim. Mas fato é que as pinturas que existiam até o século XIX, até essas intervenções que aconteceram, não eram conhecidas, não foram fotografadas, não foram registradas. Ninguém vivo viu essa igreja próxima da situação que ela foi inicialmente concebida. O nosso trabalho é o inverso, né? Nosso trabalho é resgatar essas pinturas e deixar as imagens dentro das suas características originais, o mais próximo possível. Nas mãos de quem resgata a história, a delicadeza é como a de um cirurgião. É muita responsabilidade, dá um friozinho na barriga às vezes. São peças, né, de devoção dessa comunidade, então tem que ter muito carinho. Obras de arte, mas que para o povo também, mais do que obra de arte, tem essa finalidade devocional. São imagens que de algum modo remetem a Deus e para o povo tem esse significado muito profundo, além do aspecto artístico, histórico e cultural também da imagem. Romilda está cumprindo o papel de madrinha de obra de arte com muita honra e carinho. Essa igreja representa muito para mim, eu sou católica, recebi todos os meus sacramentos aqui nessa igreja, batismo, crisma, me casei, meus filhos também seguiram, né, essa mesma trajetória. E eu pensei, eu posso ajudar de alguma forma. Nós da comunidade estamos fazendo um pouco. Isso é maravilhoso para nós, de fé, comunidade de fé. Que maravilha, parabéns a todos os padrinhos e aos envolvidos, né, nessas restaurações todas. E assim terminamos o Jornal Hoje. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Lembrando para você que amanhã o JH começa mais cedo, às 1h15 da tarde, pelo horário de Brasília, porque depois do Jornal Hoje, a Globo transmite ao vivo o amistoso da Seleção Olímpica Masculina de Futebol Brasil contra a Sérvia. Tá bom? Boa tarde, fique em paz, muito obrigado e até amanhã.